Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todos aí que estão nos acompanhando, né, a live, né? Boa noite para todos, em nome de Jesus, amém? Então vamos dar início à nossa palavra de hoje, a nossa mensagem, que se encontra lá em Salmos 54, amém? Amém. Glória a Deus. Como a pastora citou ali, né, quando ela falava sobre Paulo, né, que hoje aqui nós sejamos um Paulo, né, crendo na fé, tendo fé, né, melhor dizendo, né, que aquilo que está no seu coração vai se realizar, no nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam aí no nome de Jesus? Aqui que o ministrador encostou, passou um pouquinho na voz. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui de um homem que foi, né, temente a Deus, né, que seguiu rigorosamente os passos, aquilo que Deus falava, e quando a gente segue, né, Deus nos abençoa no nome de Jesus, amém? Amém. Então aqui no Salmo 54, né, como a gente já conhece, sabe, né, Davi, ele foi um homem perseguido pelo rei Saul. Por quê? Porque ele não queria deixar o rei Davi assumir, né? Então aqui a gente vai ver que Davi estava passando por um momento difícil, né, que era quando o rei Saul, né, que ele estava lá num lugar onde ele foi cercado pelo exército de Saul e não tinha saída olhando com os olhos naturais. Mas aquele que crê, né, e eu creio que cada um que está aqui, né, confia no Senhor, né? Porque se hoje estamos aqui é porque nós cremos, nós sabemos que Deus é maior, que Ele pode fazer além daquilo que nós pensamos, amém? Amém. No nome de Jesus? Amém. Então vamos ler aqui o primeiro para nos trazer um entendimento. E diz aqui o 54, primeiro versículo: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e fazei-me justiça pelo teu poder. Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos à palavra da minha boca. Então aqui, meus irmãos, muito importante aqui, ó, salva-me. Primeira coisa, salva-me. Por que se salva-me? Porque naquele momento Davi estava sendo cercado pelo exército de Saul, e olhando naturalmente, com os nossos olhos naturais, ele não tinha outra saída, ele não tinha para onde fugir, porque ele estava cercado, amém? Amém? Então aqui, a gente olhando naturalmente, não tem como ele ter escape, porque o rei Saul, ele estava determinado a pegar Saul. Ele não queria que Davi reinasse ali. Ele queria destruir, né? E muitas das vezes, né, nós estamos sendo cercados pelo inimigo. É um problema no casamento, é uma enfermidade lá na família, né? Talvez aí você olha, não tem saída, não tem por onde eu caminhar. Eu me lembro uma vez que a minha irmã passou mal,
E a minha outra irmã me ligou, estava apavorada, né? Não sabia o que fazer. E ela conhecia a palavra, meus irmãos. Mas ela se esqueceu que tinha um Deus poderoso. Ela se viu ali envolvida pelo inimigo, mas não abriu seus olhos da fé, né? E ela me ligando, dizendo o que tinha acontecido, tudo, e eu escutando, eu disse assim para ela: tu te acalma. Primeira coisa, nós temos que olhar para Deus. É isso que nós estamos fazendo. Nós não podemos olhar com os nossos olhos naturais. Ah, mas o médico disse isso, disse aquilo. Não, o nosso médico é Deus, né? E quando nós oramos a Ele, como o rei Davi disse aqui, eu orei a Deus, né? Porque Ele é a nossa salvação. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa mensagem, meus irmãos. Que quando nós buscamos em Deus, não tem nada que vai nos atrapalhar. Então eu disse para essa irmã: calma, a gente vai vencer. Eu já fiz a minha parte, eu estava orando a Deus, eu já entrei, né, em oração com Deus, e eu creio, eu confio nele. Ah, mas isso e aquilo que o médico disse. Não, Deus é maior. Deus é poderoso, Deus vai fazer a obra. Da mesma forma Davi pensava: eu sirvo um Deus verdadeiro, eu sei que Ele vai me salvar, Ele vai me tirar dessa situação. Mas muitas das vezes, né, meus irmãos, nós nos levamos a pensar naturalmente, né? Eu não sei qual a sua dificuldade, qual o seu problema, ou do seu familiar. Eu não sei a luta que você está passando, né? Mas eu sei que nós temos um Deus grande, um Deus verdadeiro, que Ele vai fazer a obra na vida daquele que crê. Não é isso que Jesus disse para Marta: se tu creres, tu vai ver a glória de Deus? Então, meus irmãos, a gente não está aqui por estar. A gente não está aqui fazendo um ato religioso, trazer uma roupa para fazer um ato religioso, porque a minha família. Não, você está fazendo por fé, né? Como a pastora falou aqui no começo, é a fé de Paulo, que levava aquelas pessoas a serem curadas. Então, nesta noite, você venha ser um Paulo, crendo que você vai chegar e vai fazer essa diferença lá na sua casa, meu irmão. Você não podemos vir aqui pensando: quem sabe vamos fazer esta campanha, quem sabe vai mudar algo em nossa vida. Não. A gente vem aqui com fé, determinação, mesmo que não tivesse essa campanha aqui, né? Porque esse foi um propósito, né, que Deus colocou ali no coração do pastor para fazer, né? Então, que nós venhamos, né, a olhar com os olhos da fé, meus irmãos. Como Davi aqui olhou naquele momento de dificuldade, momento que ele via que estava sendo cercado pelos inimigos, ele não olhou naturalmente, mas ele olhou com os olhos da fé, crendo que Deus ia ouvir ele. Vamos ler novamente aqui para nós entendermos. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e fazei-me justiça pelo teu poder. Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos à palavra da minha boca. Meus irmãos, muito importante aqui, né? Nós orarmos, que diz aqui, a minha oração, a nossa oração, meus irmãos, né? Eu me lembro que muitas vezes, né, daí a pessoa pegava, né, e dizia: não, ora lá por mim, ora pela minha casa, coisa e tal. Mas será que ela botava a fé dela
ou a fé do ministro? Né? Então diz aqui que é a nossa fé, a nossa oração, quando nós abrimos os nossos lábios, meus irmãos. Né? Não adianta nós usarmos a fé do pastor, da pastora, dos obreiros, né? Jesus sempre falava: vai que a tua fé te salvou, né? Vai, olha, a tua fé te curou. Sempre Jesus falava a tua fé. Ele jamais dizia assim, ó: ai, a minha fé te libertou lá das enfermidades, a minha fé te libertou lá daqueles demônios, a minha fé te libertou lá. Não, Jesus dizia sempre: vai, é a tua fé que te salvou. Quando aquele homem chegou lá e disse assim, ó, que o servo dele estava doente, e daí Jesus disse que ia ir lá, ele disse: não, a minha casa não é digna que o Senhor entre lá. Digam a palavra que o meu servo será curado. E Jesus disse que nunca tinha visto tão grande fé. Então não é a fé nossa, mas a sua fé, a sua oração da fé, aquela oração que você faz crendo, né, que aquela barreira ela vai cair, aquele problema não é maior que o Deus que você serve. Essa é a oração que nós temos que fazer. Mesmo, meus irmãos, que os nossos olhos naturais, melhor falando, né, possa ver que aquilo ali é impossível, né? Que aquilo ali nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir atravessar esse Jordão, nós não vamos conseguir, né, passar esse mar, não. Os nossos olhos naturais, não era isso que o povo lá de Israel enxergava? Era, naturalmente eles olhando: não, nós vamos morrer todos aqui. Mas nós temos que olhar com os olhos da fé. Quando nós oramos e olhamos com os olhos da fé, as bênçãos vão vir, meus irmãos. Mas se eu vier hoje aqui, meu irmão ministradão, amanhã já vai acontecer? Deus sabe todas as coisas. Até hoje de tarde eu comentei que a irmãzinha saiu do culto à tarde e mandou uma mensagem à noite, se eu não me engano, para o pastor, que tinha sido abençoado. Então Deus, é isso que nós temos que confiar. Não importa o que está nos cercando, se é um inimigo, se é um exército, né? Não importa. O que importa é que nós temos um Deus que é bem maior. Amém, igreja? Amém. E é dessa forma que Davi, ele enxergava, ele via, né? Sabendo ele que quando ele se prostrava diante de Deus: Deus me salva. Ó Senhor, eu sei que eu estou aqui orando a Ti, clamando a Ti, eu sei que o Senhor me ouve. O que a palavra de Deus diz? Que Deus não está com seus ouvidos tapados, nem com as suas mãos encolhidas, para que não possa nos ouvir ou estender a mão para nos ajudar. Não é isso? Então, meus irmãos, toda vez que nós abrimos os nossos lábios e oramos a Deus, Ele vai nos ouvir. Amém? Não me importa. Não importa o tamanho do teu problema, da tua luta, que às vezes a pessoa olha para a luta e diz: será que eu vou vencer? Não deixa a dúvida entrar no seu coração, né? Não deixa essa dúvida mostrar para você que você é um perdedor, que você não vai vencer essa luta, que você já perdeu. Não adianta você estar aqui. Não deixa a dúvida falar isso ao seu coração. Não deixa ela colocar dores, meus irmãos. Não é o ministro Adão aqui que está dizendo, mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Então, diante disso, meus irmãos, a gente não pode ficar parado como um perdedor. Aquela coisa estou aqui, não estou conseguindo vencer, estou indo lá na igreja.
Mas se você continuar assim, você não vai vencer mesmo. Meus irmãos, Deus não nos chamou para nós sermos uns derrotados, fracassados, não. A palavra dele diz que ele nos deu poder e autoridade sobre todo o mal, que nós pisaremos em serpentes e escorpiões, e ele não nos causaria dano algum, meus irmãos. Então você não pode estar olhando para o problema. Claro, né, meus irmãos, você não vai chegar lá numa serpente, o ministro Adão disse que é para mim pisar aqui em cima dessa serpente, Não, meus irmãos, a gente está falando espiritualmente, como a palavra de Deus diz, né? Agora, se você ficar na dúvida, deixar essa dúvida cercar o seu coração, e não deixar a palavra ali limpar, tirar isso, meus irmãos, você não vai conseguir vencer. Ai, ministro Adão, você está dizendo que não adianta eu estar vindo aqui na igreja? Não é isso, meu. Se está vindo por vir, eu conheço pessoas que vinham na igreja, estava tudo bem, saiu da igreja, pronto, voltava tudo de novo. Por quê, meus irmãos? Porque ela vinha aqui como se, para vou lá para tirar um pouco dessa carga aí. Mas ela não vinha com propósito, né, de se limpar, e se tivesse num momento de fraqueza, ela ia até Deus e dizer: Deus, eu estou fraco, eu estou com dúvida no coração, isso aqui está me cercando, Senhor, me ajuda a tirar isso, eu quero vencer, o inimigo tem me cercado e eu quero vencer, Senhor. Não foi isso que Davi chegou diante de Deus, se colocou: Senhor, eu estou aqui, eles estão me cercando, olha, eu não tenho outra saída, não tem para onde eu ir. Desculpa, não tem para onde eu ir. E aonde ele acha a saída? Em Deus. Mas muitas pessoas, meus irmãos, hoje em dia, elas acham que a saída é num pastor ou é numa igreja, né? E não é, meus irmãos. A saída é Deus. E Davi aqui olhava para Deus. Por que Davi jamais teve uma derrota numa guerra? Porque ele olhava a Deus, ele sempre orava a Deus e dizia: Senhor, posso ir? O Senhor dizia: vai, que eu colocarei os inimigos em suas mãos. Então a gente lê toda a passagem de Davi e vê que ele não teve uma derrota. Se ele não teve essa derrota, por que ele não teve? Porque ele seguia a Deus, ele obedecia a Deus, ele fazia conforme a Deus, né? Ao contrário de Saul, Saul fez totalmente o contrário de Davi. E ele teve êxito? Não, meus irmãos. Assim é a pessoa que ela está fazendo o contrário daquilo que está sendo pregado para ela. Vai lá na fé, vai lá buscar que você vai vencer. Mas tem muitas pessoas que não, vai lá, ora por mim lá, hoje eu não vou poder ir, né? Que nem a irmãzinha hoje de tarde estava falando, né? Uma hora eu vou lá na igreja, uma hora eu vou. Meus irmãos, eu tenho muitas vezes ouvido isso aí, né? Uma hora eu vou na igreja. Tá, e se Jesus voltar antes, e aí? E a Bíblia fala isso aí, né? Vai chegar dias que você vai procurar a presença de Deus, do Espírito de Deus, e você não vai encontrar, porque ele foi retirado da terra. Meus irmãos, que nós não deixamos essa dúvida entrar no nosso coração, deixar ela decidir o que vamos fazer, né? Não, vai por esse caminho aqui que é melhor, vai por lá, faz isso, faz aquilo, né? Não adianta tu estar lá na igreja colocando coisa, não adianta nada. Essas dúvidas que não adianta você estar aqui, meus irmãos, você nunca vai vencer. Só olhando com os olhos naturais, você não vai vencer. Davi, ele sempre seguia aquilo, o que Deus falava. Por isso ele foi
vitorioso no nome de Jesus. Amém? Vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler lá, vamos começar do começo de novo. Salva-me, ó Deus, né? Pelo teu nome, e fazei-me justiça pelo teu poder. Olha quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é poderoso, meus irmãos, tá? Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos. Deus está sempre ali, meus irmãos, seus ouvidos inclinados, tá? Ele sempre está ali pronto a te ouvir. Tem muitas pessoas que ainda acham assim: será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus está ouvindo as minhas palavras? Ele está ouvindo, sim, meus irmãos, tá? Mas por que não aconteceu? É como a pastora disse ali no começo, né? Tudo é a nossa fé, meus irmãos. Jesus lá disse que lá onde ele, onde ele morava, na aldeia onde ele nasceu, ele disse que ali fez poucos milagres. E Jesus falando isso, meus irmãos, né? Jesus falando, né? Por quê? Porque faltou fé das pessoas, faltou fé, né? Deus ouve a minha oração, então creia que Deus vai ouvir a sua oração hoje, meu, né? Creia e determine, não, Deus vai ouvir, né? O nome de Jesus, o Deus vai ouvir. Ele está ali com os seus ouvidos inclinados, Ele vai ouvir a sua oração, amém? No nome de Jesus, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, né? Falar palavras de fé, crendo, né? Que você não veio só aqui trazer uma peça de roupa, uma foto, não. Crê que Deus vai fazer a obra ali no nome de Jesus, né? E o 3 diz: porque estranhos se levantam contra mim, né? Muitos que estavam dizendo que o exército, né, estava perseguindo ele. E tiranos procuram a minha vida, tirar a vida de Saul. Não ponha a Deus perante os seus olhos, né? Eles não colocavam Deus diante deles. O 4 diz aqui, olha só, meus irmãos, né? Eis que Deus é o meu ajudador. Meus irmãos, muitas pessoas hoje ainda a gente vê, diz: aquele pastor lá é uma benção, aquela igreja lá é uma benção, aquilo lá, aqueles obreiros é uma benção. Até pode ser, meus irmãos, mas tem muitas pessoas que colocam o pastor como se ele fosse um Deus. E aqui eu não preciso falar, né? Muitos sabem que tem muitas pessoas, né, que colocam, né, esses pastores, líderes, sei lá, né, como um Deus, como se ele resolvesse toda a sua vida. Meus irmãos, o homem não resolve a sua vida. Deus colocou o homem aqui como um instrumento para levar a palavra dele, tá? Nós somos, né, falhos, somos tudo. Então como que nós vamos se comparar a Deus? Mas quando as pessoas são cegas, né, espiritualmente falando, elas enxergam aquele homem ali como um Deus. Eu vou lá, eu peço oração para o pastor, ele resolve toda a minha vida. Não, meus irmãos, não é assim. O único que pode resolver, né, só depende de você, é Deus. Você olhar com fé e crer que Ele é o nosso ajudador. Não existe ninguém, meus irmãos, tá? Não deixe os seus olhos naturais te enganar. Colocar que aquele pregador é uma bênção, aquele homem lá, quando sobe no altar lá, chega a sair fogo e não sei o que. Não, meus irmãos, o único é Deus, esse que faz a diferença na sua vida, né? Vamos completar aqui então o versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador.
O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando e destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios de louvores, né? O teu nome, ó Senhor, porém, é bom. Sacrifício, né? De louvores. Não é sacrifício de dinheiro, né, meus irmãos? Sacrifício de louvores, adoração ao Senhor, amém? E o 7, para nós já estarmos orando, diz bem assim, ó: porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprindo o meu desejo acerca dos meus inimigos. Porque me livrou de toda angústia. Então, meus irmãos, só Deus, não é o homem, não é placa de igreja, não, meus irmãos. Nós não podemos nos apegar à placa de igreja, ao homem. Nada disso vai te livrar, meus irmãos. Nós temos que focar os nossos olhos em Deus. Esse é que vai te livrar no momento de angústia, no momento de tribulação, né? De alguma luta que tem se levantado, deste momento que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, né? Que tem muitas pessoas, olha, meus irmãos, eu vi como eu trabalho muito com o público, não assim, né, de muitas pessoas, mas eu trabalho, como a maioria da igreja sabe, sou Uber, então eu pego várias pessoas, né, passageiros, vou na praia, pego pessoas, posso pegar pessoas de Porto Alegre, de outras cidades, né? Mas a minha confiança está em Deus. Mas agora eu já vejo muitas pessoas que estão tocadas em casa e pegaram, não? Pessoas lá que foram lá, sentiram os sintomas, foram lá fazer o teste e disseram: você está com Covid, você tem que ficar resguardado em casa. Mas aquela pessoa já estava lá, meus irmãos, ela já estava na sua casa. Daí, quando eu ouço isso, igreja, eu vejo o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso. Quando nós, né, cremos, né, nós temos fé que Ele vai nos guardar. Então, cada palavra, mas cada coisa que eu ouço assim, que a pessoa acontece isso, eu fico maravilhado com Deus, porque que eu vejo com tantas pessoas que eu lido, que eu falo, que eu converso, né? E Deus tem me guardado, tem guardado a minha casa, a minha família. Então isso eu vejo o quanto Deus tem me cercado com seus anjos. Amém? Então, enquanto nós estamos cercados com os anjos do Senhor, será que o inimigo vai conseguir nos atacar? O inimigo vai conseguir chegar até nós? Não, meus irmãos, ele não vai ter como chegar a nós. Então, meus irmãos, creia. Essa é a mensagem de hoje, que você tem que crer, né? Na oração, nesse Deus, como nós vimos, crer que Ele nos salva, Ele nos tira daquelas dificuldades, daquele problema, né? E Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Eu não sei o que você tem passado, qual a dificuldade, qual a luta que você tem enfrentado, mas creia, meus irmãos. Creia que Deus vai lhe abençoar. Aquele familiar, se você trouxe a roupa do seu familiar, creia que aquele familiar ele vai ser liberto. Se há uma maldição lá, Deus vai libertar, Ele vai fazer a obra. Mas você tem que crer, amém? Olhar com os olhos da fé, crer que Jesus vai fazer a obra no nome de Jesus, amém? Quem crê aí, diga: eu creio no nome de Jesus. Então, vamos orar agora no nome de Jesus. Vou encerrar agora aqui, meus amados. Um abraço para todos aí, no nome de Jesus. Amém.